Então vamos lá, queridos. Terceira mensagem de uma série ao qual tem um propósito de ser expositiva, o quanto mais pudermos ser expositiva acerca dessa primeira epístola, essa carta que Pedro escreveu para aqueles irmãos de certas províncias e regiões ao qual a viagem missionária de Paulo não tinha alcançado. Irmãos que não tinham sido ainda alcançados, vamos dizer assim, por um dos apóstolos, mas que a igreja estava assim crescendo, os irmãos estavam buscando, enfim. Pedro então escreve essa carta com o propósito de orientá-los, de exortá-los, de alinhar esses irmãos. E nós temos exposto isso daí, essa série então de exposição à primeira carta de Pedro. Nós falamos já, né, e de uma forma resumida até aqui, acerca da vida em santidade, né, as aplicações. Nós falamos das aplicações dessa carta, né, e o Rafael ministrou a primeira e falava exatamente sobre essa vida de santidade e o amor fraternal, essas duas aplicações. E falamos mais de duas outras aplicações semana passada, sobre a busca pelo crescimento através da palavra, como Pedro mesmo diz, que é o leite puro, genuíno, né? E a quarta aplicação era a vida em comunidade. Entender que o crescimento se dá de forma coletiva. Vocês estão me ouvindo aí? De fato, queridos, entender, compreender as verdades bíblicas do Senhor nos trará um crescimento e vamos dizer assim, uma facilidade. Porque, cara, quando você entende é outra vida, irmão, né? Acho que é o Luiz Hermínio que diz que quando entendemos o que o Senhor está fazendo, nos tornamos melhores cooperadores daquilo que Ele está fazendo. E é de fato, cara, a gente precisa realmente entender. E o entendimento, ele traz uma paz, né? Ele traz uma clareza, ele traz uma coisa que eu acho que é só esse entendimento que gera isso em nós. Então a gente precisa entender que sim, né? Esse crescimento ao qual se dá pela palavra, a gente falou bastante disso semana passada, que não tem como crescer sem a palavra. Por isso a gente tem um monte de crente imaturo, 10 anos na igreja, mas ele não sabe nada. Ele apanha feio quando precisa da palavra. E muitos usam a palavra como espada para ferir os outros, sendo que a própria Escritura vai ensinar que a espada é para você ferir a si mesmo, para dividir onde precisa dividir. Então a gente sempre fala que o diabo tem uma palavra, que é a de Deus. O diabo não tem uma palavra nova, diferente, que ele usa a palavra de Deus. E a gente vê isso com o próprio Jesus, quando ele disse: está escrito que dará ordem aos anjos, pode pular, né? Então a gente sabe que a compreensão, ela vai nos levar não só a crescer, mas desenvolver e poder estar fazendo parte daquilo que Deus está fazendo. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Então sim, né, Pedro está falando sobre essas aplicações, uma vida em santidade, já que o Senhor que nos salvou é santo. Então ele diz: sejam santos como Ele é santo. Ele fala desse amor fraternal. Ele diz: você foi salvo, regenerado, você tem uma vida de santidade, então agora ame uns aos outros. Que isso seja evidenciado, que as pessoas vejam esse amor e que busque o crescimento, porque você não pode parar por aí, você tem que crescer. Você não dá mamar para um bebê só uma vez por semana. Por isso ele usa a figura do leite. E aí ele fala também que, como fragmentos de pedras, nós estamos crescendo juntos. E por isso o texto também diz que nós vamos edificar uns aos outros, através dos nossos dons, dos dons do Senhor na nossa vida. Por isso que o meu dom não serve para mim. Se de alguma forma eu tenho um pouco de dom para ensinar, eu não ensino a mim mesmo. Ainda que eu tenha um dom para cantar e eu canto para o Senhor, e isso é maravilhoso, mas eu também posso servir ao corpo. Então seja o dom que for, de forma ordenada ou não, aquilo que você faz, aquilo que vem do Senhor para a sua vida é para servir a outros.
e assim crescemos juntos. Amém, irmãos? Então a gente chega hoje na quinta aplicação, onde Pedro vai falar sobre o relacionamento desse cristão agora, salvo, regenerado, que caminha numa vida de santidade, que ama os seus irmãos, que busca crescer e está crescendo pela palavra, está sendo instruído, e que cresce junto com seus irmãos, cresce em comunidade. Agora, como funciona? Pedro está dizendo como que esse irmão, como que eu e você agora, que entendemos esses passos, entendemos essas aplicações, como que a gente vai viver, como que vai ser o nosso relacionamento com as pessoas lá fora, com o que nós chamamos de o mundo, né? Não no sentido pejorativo, mas no sentido o mundo, o restante das pessoas. O que Pedro vai usar aqui como, por exemplo, os gentios, aqueles que não eram alcançados, aqueles que não eram salvos, aqueles que não eram cristãos. Amém? E o texto então é ainda no capítulo 2 de 1 Pedro, verso 11 ao 25. Então vamos aplicar aquela regra básica de exposição, que é ler, explicar e aplicar. Então vamos ler primeiro 1 Pedro capítulo 2, verso 11. No meu subtítulo aqui, eu estou na NAA, está escrito assim: a vida cristã exemplar. Mais alguém está assim? Mais alguém tem um subtítulo diferente aí? Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Tenham a conduta exemplar no meio dos gentios, para que, quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês pratiquem, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda a instituição humana, quer seja o rei como soberano, quer seja as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor, recompensa dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Que pela prática do bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para servir e fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Tratem todos com honra. Amem os irmãos na fé. Temam a Deus e honrem o rei. Vamos ler todos, que aí depois a gente... 18. Servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês, com todo o temor, e não somente se ele for cordial, mas também se ele for mau, porque isso é agradável a Deus, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e se sendo castigado por isso vocês suportarem com paciência? Se entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isso é agradável a Deus. Porque para isso mesmo vocês foram chamados. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para que vocês sigam os seus passos. Verso 22. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados.
porque vocês estavam desgarrados como ovelhas. Agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Amém? Não vou tomar tempo com isso, mas a gente vê que Pedro, tanto na semana passada quanto na continuação dos textos, você vê que Pedro cita muito texto, cita muito Isaías, né? Aqui no final, mais uma vez, ele citando Isaías, vamos dizer assim. Lembrando que Pedro faz questão então de ter um diálogo com aquelas pessoas que sabiam o que eles estavam falando. Amém? Por isso a nossa intenção aqui é aplicar para que você também entenda que é para você, que é sobre nós também, para que você também seja familiarizado com esse assunto. Posso ouvir um amém? Você está acordado aí? Então, primeira coisa, vamos reconhecer o quê? Que era muito diferente, bem diferente e muito mais difícil ser cristão naquela época do que agora, sim ou não? Cara, os caras estavam no começo, bagulho louco, né? E Pedro então faz questão, né, de colocar esse padrão ali. Qual padrão? De que existe um sofrimento antes da glória. Quem está aqui? E não é esse o evangelho que a gente precisa de uma vez por todas encarar e pregar e compartilhar? O evangelho de que primeiro tem cruz antes de trono. A coroa é de espinho antes de glória. Primeiro é entre os malfeitores, mas depois é Senhor dos senhores, Rei dos reis. Quem está aqui? Então Pedro coloca esse padrão. E aí, meus irmãos, é isso que torna o que mais constrangedor ainda a nossa conduta e a nossa responsabilidade. Pelo peso, entendeu, Lucas? Pelo peso da realidade desses irmãos ao qual Pedro está exortando, ao qual Pedro está ensinando. A realidade deles para com a nossa, isso torna mais constrangedor ainda para nós. Como devemos então nos preocupar com essa conduta e com essa responsabilidade? Quantos estão ouvindo aí? Então vamos lá, queridos. A primeira coisa ali que Pedro vai falar é sobre o fato de sermos peregrinos. Pedro está dizendo que apesar de sermos de um reino celestial, também somos cidadãos da terra, né? Essa essência está em nós desde o começo, mas agora mais do que nunca. Então, como peregrinos, como forasteiros, ele está falando, e que por essa razão nós deveríamos ter uma conduta diferente, com esse sentimento de não pertencimento, ou seja, o apego demais, que vai, né, não só um apego ao que é terreno, mas a vida, o estilo de vida, essa conduta, né? Por isso ele vai falar sobre a questão das paixões carnais. Por isso ele vai ensinar por que Deus pede o que nos pede. Quantos estão me ouvindo aí? Então a gente vai falar um pouco sobre por que Deus pede essas coisas que nos pede. A gente precisa entender. E aí, a primeira exortação então comigo, vamos lá, coloca aí, primeira exortação. É a renúncia das paixões carnais. Por isso Pedro usa esse conceito de forasteiro. Ou seja, em nossa identidade de estrangeiro, estamos sendo exortados a nos abstermos das paixões carnais. Paixões carnais é o mesmo que paixões da carne, né? Óbvio. E o Novo Testamento faz muita referência dessas paixões da carne com o significado da representação da nossa natureza pecaminosa, ok? Então você vai ver no Novo Testamento, quando fala sobre paixões carnais, está falando da nossa natureza pecaminosa, a nossa versão caída, adâmica, né? Os nossos desejos, né? Ou seja, a corrupção do pecado, aquilo que essa corrupção fez em nós. Lembrando que o propósito ao qual o Senhor nos criou é diferente. Então, essa natureza pecaminosa fala dessa corrupção, ou seja, aquilo que corrompeu aquilo que éramos.
Por que eu estou falando isso? Porque a nossa natureza de origem não é a pecaminosa. Concorda comigo? Sim ou não, irmãos? Está aqui? A nossa natureza original, não. Então, as paixões carnais, né, são exatamente essa referência da nossa natureza caída, corrompida, fazendo com que todo o centro da nossa vida esteja concentrada em satisfazer os desejos do nosso corpo. Olha aqui para mim, por favor, presta atenção. Paixões carnais é essa concentração, essa busca, esse empenho, esse engajamento em satisfazer os desejos do nosso corpo, muitas por das vezes legítimos, mas fazer desse tipo de busca, fazer desse tipo de satisfação o nosso foco. Então vivemos em prol disso, em satisfazer os nossos desejos, por mais que às vezes legítimos. Queremos satisfazê-los a qualquer preço e a qualquer custo. Isso é paixões carnais, independente do preço que eu tiver que pagar. Paixões carnais são os impulsos, as vontades e as determinações que satisfazem a vontade do meu corpo, como por exemplo o prazer, a satisfação de uma forma geral, a comida, a bebida, o sexo, a alegria, o descanso. Tudo isso é legítimo. Só que satisfazer isso a qualquer preço e a qualquer custo e com foco nisso é paixão carnal. E é isso que Pedro está exortando. Desejos legítimos como o sexo é um impulso sexual que deve ser atendido, deve ser suprido. Precisamos ser satisfeitos nisso. Mas como que funciona? Você precisa satisfazer da forma correta, com a pessoa correta e na hora correta. Satisfazer o meu impulso sexual de forma errada, com a pessoa errada e na hora errada, é atender as minhas paixões carnais. Porque eu estou atendendo o que eu quero, os meus impulsos, o que minha carne necessita e deseja, e não simplesmente a minha necessidade. Precisamos lembrar que o Deus que nos deu os órgãos vitais também nos deu os órgãos genitais. O mesmo Deus que deu as sensações também deu o prazer, o orgasmo, o tesão. Então não há problema nenhum nisso, desde que seja feito da forma certa. Qual é o nosso grande problema? É que nós não queremos saber se está certo ou não. Queremos só resolver o problema, só satisfazer. E isso é com tudo, tanto com a comida, com a bebida, porque, irmãos, de fato a maturidade, eu não sei se vocês estão prontos para essa conversa, mas de fato a maturidade vai mostrar que o problema nem é as coisas que fazemos, mas é por que fazemos e de que forma fazemos. O problema nunca foi beber, o problema nunca esteve na bebida em si, mas como é feito, de que forma é feito. Quantos estão entendendo, irmãos? E aí eu podia aqui dar vários exemplos de por que as coisas são pecado. Porque na verdade são atender esses impulsos a qualquer preço, de qualquer forma. Pedro está dizendo que essas paixões carnais fazem guerra. E aqui eu queria chegar num ponto legal. Pedro está falando, essas paixões fazem guerra contra a nossa alma. Paixões enganjadas em combater a nossa alma e a nossa espiritualidade. Essas paixões carnais fazem parte daquilo que é terreno e temporário, ao qual nós somos forasteiros. Então elas não podem estar em primeiro lugar. Elas não podem ter esse tipo de devoção que a gente dá. E elas estão fazendo guerra em nós contra o Espírito, que é o que permanece, que está aqui, mas o lugar dele é no futuro, é no reino. Então por isso essa guerra. Pedro está dizendo que
Porque somos forasteiros nesse mundo, devemos aproveitar esse tempo que estamos vivendo aqui para vivermos uma vida que agrada a Deus. Como? E aí ele dá a primeira exortação: nos abstendo, abrindo mão, renunciando o que? Essas paixões carnais que prejudicam a nossa alma e afetam a nossa espiritualidade, afeta diretamente a nossa comunhão com Deus. Afeta a nossa comunhão com Deus. Então é óbvio, olha aqui para mim, quando você passa muito tempo se dedicando em satisfazer as suas paixões carnais, você diminui drasticamente a sua comunhão com Deus. Pode perceber. Isso pesa, isso dói. Se não pesa, se não dói, é porque você já está muito longe. Ou seja, atender às paixões carnais vai prejudicar a nossa comunhão com Deus. Passamos a fingir que estamos bem, até que de repente, cadê? Romanos 8, 5. Dá para pôr aí, Rafa? Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Então, queridos, veja bem, não há nada de errado com satisfazer as nossas necessidades e até mesmo os desejos da nossa carne, do nosso corpo. O grande problema é que isso se torna paixão carnal quando isso se torna o centro. Então, pelo descanso eu faço um monte de coisa, até minto, ou gerar prazer em mim mesmo. Por isso que masturbação é pecado, por causa do ato em si. Não, se isso é feito entre um casal, não é o problema, é o ato. O problema é que quando você gera prazer para si mesmo, isso é egoísmo. E é aí que está o pecado. E é aí que está a satisfação, as paixões carnais, perdão. Isso é, cara, e é isso que você precisa amadurecer. Ou você vai viver atendendo a sua satisfação, as suas paixões carnais, ou você vai decidir renunciar a isso e viver para o Senhor. Quem está entendendo? E não fazer das suas paixões carnais, nem das suas necessidades o centro. Essa exortação é a orientação que Pedro passa para a igreja, para a renúncia dessas paixões que são temporárias. E ele dá o foco para quê? Para que cultivemos a nossa vida espiritual, pois isso sim está ligado à nossa vida vindoura, à eternidade. Amém, meus irmãos? Então por isso que é muito fácil confundir e ele dizer assim: é muito careta, né, ser cristão. Porque na verdade não entendeu que não há prazer maior do que estar com o Senhor. Não tem prazer maior. E que nada que a terra tenha para te oferecer se compara ao prazer de estar com Ele. Vocês estão me entendendo? Segunda exortação é a do comportamento exemplar. Ficou claro aí então essa primeira exortação acerca das paixões carnais? Que atender elas de qualquer forma, de qualquer custo. E eu queria que você avaliasse isso, eu queria que você aplicasse isso para a sua vida. Quantas vezes você mentiu só para poder satisfazer uma dessas vontades? Quantas vezes você brigou, se irritou, deu o balão em alguém, traiu para satisfazer essas vontades? Ou seja, isso é satisfazer a qualquer custo. Não importa se eu vou trair, se eu vou magoar, se eu vou ter prejuízo, se eu vou enganar, se o outro vai ter prejuízo, desde que eu me satisfaça. Segunda exortação então é o comportamento exemplar. Por quê? Porque representamos esse reino ao qual estamos pregando. Falamos tanto desse reino e somos representantes dele, é o que Pedro está dizendo. Pode pôr o verso 12, por favor, Rafa.
tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que, quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Você é um cidadão dos céus, que representa esse reino. Portanto, tenha um comportamento exemplar no meio dos gentios, no meio dos outros. Calvino diz que Pedro está... que o que Pedro disse foi: não nos tornemos obstáculos para eles. Cara, isso aqui é pesado. Não nos tornemos então obstáculos para as pessoas chegarem até Deus. Ninguém pode olhar para nós e falar assim: o quê? Você é crente? Mas nem a pau. Prefiro ficar do meu jeito. Sou bem melhor do que aquele irmão ali. E infelizmente, irmãos, faz parte da realidade temporal que nós estamos vivendo. A época dessa carta, né, a geografia desses irmãos, era dentro de um contexto diferente um pouco do nosso, mas nem tanto. Mas era um contexto muito mais, né, pagão, de mistura de religiões, de pensamentos, de filosofias, de imoralidades, misturado com idolatrias. Uma visão distorcida da época, uma visão de mundo equivocada, né, o neoplatonismo, né? Que aí vocês vão ter que perguntar para o Pedro o que é melhor, o que é um neoplatonismo, de forma mais detalhada. Mas era essa visão equivocada de mundo. Então esses irmãos ao qual Pedro está escrevendo, eles viviam num ambiente onde a cultura era anti-Deus. Era anti os princípios de Deus. Então os caras estão inseridos ali, sem a influência dos princípios cristãos. Na verdade, os cristãos, né, o cristianismo não era tão conhecido, a gente tem que entender isso. Não era muito grande, estava começando, apesar de ter tomado uma proporção. Mas para muitas pessoas, esses irmãos eram estranhos. Será que tem alguma coisa a ver com hoje ainda ou não? Esses irmãos eram estranhos, era meio que um bicho, sabe, uma coisa. É muito duvidoso. Esses cristãos, eles são muito esquisitos. Né? A ignorância das pessoas fazia com que o cristianismo fosse algo suspeito, tá entendendo, mestre? Fala, mas rapaz, esses caras é muito esquisito. Por isso que os gentios falavam mal, criticavam, achavam que eles eram maus cidadãos, pessoas ruins, pessoas malfeitores. Pedro faz falar ali, assim, quando eles falarem que vocês são malfeitores, Pedro está falando um contexto ao qual já era real para eles. Eles eram tidos como malfeitores, pessoas esquisitas, pessoas duvidosas. Como assim eles têm um senhor que não é o imperador, não é César, o senhor deles? Como assim? Esses caras aí é muito esquisito, são insubordinados. E aí, para ajudar, né, no grego aqui, o César era chamado de Quírios, que significa Senhor. E aí, quem que os cristãos chamavam de Quírios? Jesus. Aí pronto. Os caras entravam em contradição, em treta. Falavam, não, peraí, como assim Quírios? Quírios é César. E esses caras têm outro Quírios. Então, para os cristãos, só havia um Quírios, só um Senhor, que é Jesus. Por isso os pagãos, os gentios pensavam que eles eram cidadãos insubordinados, que eles não aceitavam a autoridade do imperador. Por isso Pedro está explicando. Mas que na verdade o que os cristãos não aceitavam era o quê? A divindade do imperador, como os romanos acreditavam. E os cristãos já não tinham o imperador como divino, mas só a Cristo. Só que de forma civil os cristãos respeitavam sim. Então eles recebiam vários tipos de crítica, eles eram criticados, eles eram mal vistos. Alguém disse assim, olha, eu vi uma reunião lá, um buchicho lá, eles diziam que comem o corpo de Cristo, esses caras é canibal.
É muito esquisito esse povo aí, cara. E aí os cristãos não participavam das reuniões, nenhum tipo das reuniões de imoralidade, que era comum também. Não se envolviam com rituais, nenhum tipo de rituais de idolatria. E na verdade até criticavam esses rituais. Então eles eram considerados malfeitores, pessoal esquisitos, suspeitos. Ou seja, os cristãos dessa carta de Pedro viviam num ambiente de perseguição, de acusação, um ambiente hostil. Estão comigo ainda, irmãos? Diferente dos dias de hoje? Sim ou não? Vamos lá. Vai, sejamos justos. Diferente. Na verdade, bem diferente, vai. Hoje o cristão tem uma bancada. Que não é bem cristão, mas é uma bancada. Isso aqui era impossível na época, vai. Os caras terem bancada evangélica. É impossível. Então hoje, na verdade, a gente pode dizer que ser cristão está sendo difícil ainda. Mas ser evangélico está de boa. Sim ou não, irmãos? Ser evangélico está de boa, pô. A Gretchen não pode estar filmando, né? Um monte de gente é evangélico, né? E o que mais tem aí é teólogo, né? Agora, no Twitter. Então assim, Pedro está dizendo, olha, sejamos exemplos. Tenhamos uma vida exemplar. Porque se vocês se comportarem da maneira correta, essas pessoas que estão criticando o evangelho, que estão criticando vocês, vendo a conduta, vendo essas boas obras, vão falar assim, caramba, eu estou equivocado. Vão perceber que estão errados. Pedro está dizendo, é pela sua conduta, é pela forma que você vive. Porque a vida e o procedimento de vocês vão cessar. Pedro está falando, vai calar. Você viu ele falando, vai calar, vai cessar essas críticas. Que principalmente é dada ao quê? Ao evangelho. Pedro está dizendo, é pela conduta. Para você ver que não era nem tanto pela fala, pela resposta, pela defesa, mas pelo próprio testemunho seria a base. Para aquilo que Pedro vai chamar então do dia da visitação. Pedro está chamando de dia da visitação o quê? Dizendo assim, caso Deus venha visitar esse povo, caso Deus, ao dia que Deus vir visitar esses irmãos, pela pregação do evangelho, pela palavra, e esses irmãos se converterem, eles vão dizer glória a esses cristãos, glória a esses irmãos que pela conduta deles, pela maneira deles viverem, eu também me abri, eu também cedi, eu também fui alcançado. É isso que Pedro está dizendo. Vocês estão me ouvindo, irmãos? Que eles glorifiquem a Deus pelo procedimento e as obras de vocês. Existe uma carta que foi escrita por Plínio. Plínio era governador da Betina, uma das províncias. Lembra Betina, que a gente leu no primeiro capítulo aqui? Uma daquelas províncias ao qual a carta está direcionada. Plínio era governador de Betina. E ele escreveu essa carta para o imperador Trajano. Ou seja, muitos anos depois dessa carta de Pedro aí. Muitos anos depois. E Trajano foi um também dos maiores perseguidores dos cristãos. E essa carta ela foi direcionada, né, para o imperador, onde Plínio queria entender o porquê da perseguição aos cristãos. Plínio era governador de Betina, e então ele via lá a comunidade, os cristãos por ali. E Trajano tinha uma parada pessoal, assim, uma perseguição brutal contra os cristãos, e o Plínio não entendia. E ele mandou uma carta dizendo: Vossa Excelência, procuro entender qual a razão e o motivo, qual é o mal desse povo ao qual o Senhor tanto persegue. E Plínio diz assim: mandei espiões
que ficaram com eles, inclusive foram batizados, Plínio fala. Ficaram com eles lá, para entender o que estava acontecendo. E o que é normal que eles fazem? Se reúnem nos domingos pela manhã, cantam hinos, né? Cantam músicas ao Jesus, ao qual eles dizem ser o Senhor deles. Partem o pão com o vinho, misturado com água, porque são pobres, não tem dinheiro para todo mundo tomar vinho. E Plínio vai dizendo, eles cuidam dos necessitados, estão cuidando dos idosos deles e dos nossos, amparam os necessitados e os pobres, tanto deles quanto dos nossos. Plínio está dizendo, qual é o mal desse povo? Eu não consigo entender. Qual o motivo da perseguição? Então, meus irmãos, essa carta é a prova de que Pedro instruiu bem essa igreja, e de que esses irmãos entenderam, e que a igreja continuou crescendo, e dessa forma, eu posso ouvir um amém? É a prova, cara, que essa era a esperança de Pedro, que é assim que devemos calar, que é assim que devemos cessar as críticas. Não é a gente metendo louco, mas com testemunho. Hoje as igrejas recebem muitas críticas, e infelizmente muitas delas são merecidas. Somos chamados de mercenários, pastor ladrão, falsos profetas, pessoas que aproveitam da fé das outras, chamados, envolvidos em escândalos, pessoas que usam a sua posição e estão fazendo e cometendo imoralidades por causa do uso da posição. É os famosos aí que são os ungidos do Senhor e ninguém pode tocar, e eles fazem o que eles quiserem. Infelizmente, irmão, infelizmente, o que a gente pode fazer? Como diz Augusto Nicodemos, só podemos corar de vergonha. Por quê? Porque muitas dessas acusações são realmente evidências e outras são fatos. Hein, advogado? Como vão fazer? Mas, irmãos, o que Pedro está dizendo é que o caminho ainda para cessar isso é o bom testemunho, cara. É o procedimento cristão, bíblico, correto. Por favor, diz um amém aí, cara. Não perca a esperança não, irmão. Eu sei que hoje para evangelizar a gente tem que tirar um caminhão de entulho para explicar. Tem que ter tempo. Mas ainda é o caminho, cara. O procedimento correto, as nossas boas obras, no trabalho, as pessoas têm que... Sabe quando Jesus disse, vocês são sal? Além do sal dar gosto, temperar, ou seja, tornar mais saboroso. Quem já viu aquele bifão top sem sal? Ou aquele churrasco, você põe na boca... Sem sal então, além de dar esse sabor, esse tempero, o sal também dá sede. Então, cara, as pessoas precisam voltar a ter sede de Deus no seu trabalho, na escola, na faculdade, cara. Os seus vizinhos terem sede de Deus, se interessarem, sabe, os nossos parentes, fazermos a diferença no trânsito. É isso mesmo, irmão, no trânsito. Você consegue. De forma menor, mas até mesmo nas redes sociais. As pessoas vão dizer, cara, eu não sei por que criticam tanto cristãos. Eu conheço um, cara, ele é uma bênção. Não sei porque falam tão mal assim dos cristãos, cara. O meu vizinho é cristão e ele é, cara, exemplar, velho. O cara me cumprimenta, o cara, vejo ele ajudar, tem um apego assim, um empenho em ajudar o próximo. O cara é sempre gentil, sempre educado. Não sei porque criticam tanto.
Mas infelizmente hoje a gente vê o quê? Alguém diz assim, cristão, crente, lá no meu trabalho tem uma crente lá. Ela já ficou com quase todo mundo lá. Eu conheço um crente, ele fala, bandido bom é bandido morto. Eu conheço um crente aí. Diga misericórdia, irmão. Então o plano de Deus para que a gente cale, para que a gente cesse a crítica ao Evangelho, é esse: que sejamos exemplar. E não muito barulho, sabe? Muita gritaria, ameaçar. A mão de Jeová vai pesar. Ai daqueles que vestiram Jesus no carnaval e colocaram o diabo batendo nele. É o Jesus não sei de quem, né? Porque o meu não é. Aí morreu a menininha que o trio elétrico esmagou. O que você acha que os crentes falou? Castigo de Deus. Teve carnaval? Olha aí a pandemia. Ô irmão, dá vontade de vomitar, velho. Falar que a pandemia é porque fizeram. Você está entendendo? Então não é esse tipo de barulho. Não é isso que a gente tem que fazer. Mas é pelo exemplo, é pela conduta. A orientação de Pedro é essa, é dupla. Primeiro, que a gente lembre que somos peregrinos e nos abstenhamos das paixões carnais. E segundo, que tenhamos um comportamento exemplar, porque somos cidadãos do reino dos céus. E o que fazemos aqui vai refletir no Evangelho. Amém, irmãos? Essa foi a primeira parte. Vamos para a segunda parte. O relacionamento do cristão com as autoridades. Vamos ler lá o verso. Deixa eu ver aqui onde que eu estou. Verso 13. 13 ao 17. Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda a instituição humana, quer seja o rei como soberano, quer seja autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Tratem todos com honra. Amem os seus irmãos na fé. Temam a Deus e honrem ao rei. Amém? Pedro então agora vai o quê? Vai expandir essa orientação de forma prática, incluindo agora o relacionamento do cristão com o Estado. Lembrando o cenário que esses cristãos estavam. Então, de acordo com a data, o imperador da época da carta já era Nero, que foi um dos mais cruéis. Correto? Tá certo? Já era Nero, que foi autor da primeira grande perseguição, né? Foi debaixo do regime de Nero que Pedro morreu. E Paulo também. E aí, né, tem aquela história lá, eu não sei se é verídica mesmo, acho que é só uma história, não sei se testificam veracidade na história, mas que foi o próprio Nero que pôs fogo em Roma. Né? Dizem que ele queria construir uma cidade para sua glória, que ia se chamar Nerópolis, e ele então pôs fogo
em Roma, porque tinha que acabar com a Roma para instituir a Nerópolis. Mas aí parece que ele teve o plano descoberto, então o que ele fez foi pôr a culpa nos cristãos. Então começou essa grande perseguição, onde você sabe o que aconteceu dos cristãos serem presos, jogados no Coliseu para ser comido pelas feras, tochas, né, humanas acesas no caminho, na estrada para o Coliseu, e colocava-se pele, né, as lãs de ovelhas e jogava para os cães, colava as lãs nos irmãos e soltava os cães. Uma atrocidade aí, que foi logo, né, um tempo depois dessa carta, um tempo depois. Então Nero, né, enfim, como todos os outros imperadores, usavam o que? Os seus governantes, seus governadores. Como imperador, ele usava o que? Os seus governadores e vários tipos de oficiais que eram enviados em seu nome. Estão aqui, gente? Estão aqui? Então esses caras iam nas regiões, nas províncias, além de já terem esses governadores e tal, para aquela questão da coleta dos impostos, de manter a ordem, a paz, né, se praticar justiça, enfim. O que Pedro está dizendo é que os cristãos deveriam se sujeitar a toda instituição humana, quer seja o rei, o imperador, quer fossem as autoridades enviadas. Pedro está dizendo: olha, nós somos cidadãos do céu, nós temos cidadania na terra, e a nossa vida, a nossa conduta exemplar inclui o nosso bom relacionamento com as autoridades, seja elas quem forem. E aí Pedro está dizendo, é instituída por Deus. Aplicando para nós hoje, isso inclui até o presidente do bairro. É claro que Pedro não está falando isso de uma forma, uma sujeição absoluta, ok? Nem incondicional. É claro que não, porque o próprio Pedro vai dizer que o cristão é livre de todos, mas para ser escravo de Cristo. Ou seja, a lealdade final e última é de Cristo. Então, devemos nos sujeitar às autoridades enquanto elas nos ordenam a não contrariar aquilo que o nosso Salvador diz. É esse ponto que nós precisamos entender. E é isso que Pedro está dizendo. Enquanto as ordens e leis não nos obrigam a ir contra o Evangelho de Cristo, vamos seguir. Vamos obedecer. Eu posso discordar. Mas mesmo assim, eu devo obedecer. Posso discordar do valor dos impostos. Posso discordar de um monte de coisa. Mas eu ainda tenho que obedecer. E eu podia abrir aqui os parênteses e dizer vários tipos de coisas, ao qual são para nós hoje instituições e autoridades ao qual nós devemos nos submeter. Sim ou não, irmãos? Tirar a habilitação é uma delas. Por quê, irmãos? Porque faz parte da nossa obrigação. Pedro está dizendo, a gente tinha vontade de fazer a ceia aqui, partir o pão com o vinho mesmo. Aí sai daqui o irmão, tem uma blitz ali, um bafômetro. Tá tranquilo, mas e aí? Pega no bafômetro. Onde você estava? Eu estava na igreja. Tava mesmo, irmão. Que igreja boa, o policial vai falar, hein? Quero ir nessa igreja aí. Não é assim que os caras... Então, assim, mesmo que discorde de algumas coisas, de alguns pontos, né, e devemos até nos empenhar, né, nos organizar
para ir contra, né? Mas de forma alguma não obedecer. Se essas leis foram criadas, se criarem, né, leis que vão contra a palavra, então estamos livres de ter que obedecê-las. Concorda? Quem está entendendo o que Pedro estava dizendo? Então a Covid foi um exemplo disso aí, aonde era tudo muito novo. Então ficou uma briga se era lei, se era decreto, né? Não foi isso, né? Inconstitucional e aquela treta. Usa máscara, não usa máscara, ninguém pode me obrigar, e não vacina, e tudo um pampeiro só. E quem que estava no meio dos pampeiros? A igreja dizendo, não vamos fechar. Eu tenho vergonha de falar isso aqui. Tenho vergonha, mas eu vou falar, que é para nós tomar vergonha também. Eu vi um pastor dando testemunho de que eles não fecharam um dia sequer na pandemia. E que para a glória de Deus, só morreu um irmão da comunidade. Não, é vergonhoso. Pelo amor de Deus, filma isso, grava e posta. Não. Que coragem. Que horrível, que monstruoso. Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer, meus irmãos, por favor? Então não é essa a questão. Se é lei e não vai contra o Evangelho, eu sou obrigado a me submeter. Acabou. Estão comigo ou não? E a gente vê exemplos no Antigo Testamento de Daniel, né, de Misael, Azarias e Ananias, que é o famoso Sadraque, Mesaque e Abidnego, ao qual o comando, a ordem do Estado era o quê? Ao tocar dos símbolos sonoros, todos deverão se dobrar, todos deverão dobrar o joelho diante da estátua, diante do Deus Nabucodonosor. Então, aqueles 3 homens, quando então tocou aquela galera lá, todo mundo dobrou e os camaradas não. Por quê? Porque obviamente essa lei perante a Deus jamais deveria ser cumprida. Porque eles diziam, nós só temos um Senhor, e é a Ele que nós adoramos. Não vai rolar não. E os caras eram exemplar. Os caras eram exemplar. Mas nessa parte eles disseram, não. E aí o rei disse assim, então eu vou piorar a situação. Vai aquecer 7 vezes mais. E os caras falaram assim, tá na mesma. Vamos ver se Deus vai livrar você. E eles dizem, se livrar ou não livrar, Ele continua sendo nosso Deus. Cara, essa mentalidade, irmão, que a gente precisa ter. E parar com esse evangelho frufrute, que tudo vai dar certo. Se livrar, amém. Se não livrar, amém também. Aqui eu sou peregrino, irmão. Aqui eu estou juntando pouco, mas eu quero juntar bastante é lá. Né? Daniel, qual que foi a proibição de Daniel? Vocês lembram? Não pode orar. Não vai orar, é lei. Não pode mais orar. Só ao rei, só ao Senhor. Só. O cara falou assim, tá bom então. Deixou, foi a janela escancarada, do jeito que ele sempre fazia, em direção a Jerusalém, e ó, meteu 3 vezes por dia. Culpado! Vai para a cova do leão. Demorou. E tamanho foi a surpresa quando aqueles leões famintos jejuaram. Mas até os leões foram recompensados, né?
Porque aí os caras que causou a confusão e armou contra Daniel foram lançados na cova até os leões. Os leões cantaram: restitui. Ai, ai. Eu me empolgo, irmão. Tem que ficar aqui, ó. Expositiva, João. Não se empolga muito, não. E o próprio Pedro, né? O próprio Pedro com João. Lembra dessa? Os caras foram açoitados e levaram toda. Você lembra do episódio? Porque eles estavam entrando no templo. E aí o cara falou assim: ô mano, vê uma esmola aí, velho, pra nós. E Pedro jogou a real porque não tinha mesmo. E falou: mano, tem não, velho. Mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E o cara andou e foi aquele pampeiro. E quiseram fazer de Pedro e João, né? Quiseram adorar eles lá. Eles falaram: não, cara, esquece isso aí, olha para Jesus. Não foi a gente, não. Só sei que o pampeiro todo levou eles diante das autoridades. E eles foram chicoteados. E diante das autoridades os caras falaram assim: é o seguinte, meu irmão, agora é lei, vocês são proibidos de falar do nome desse Jesus. Não vão mais poder falar. E aí Pedro e João olhou para os caras e falou assim: olha, meu compadre, Senhor, Vossa Excelência, cabe a nós obedecer mais a Deus do que aos homens. Então vê aí o que você vai fazer, mas nós não vai parar não. Então o próprio Pedro, cara, sabia o que estava escrevendo para essa galera aqui. Vamos lá comigo aí, vocês estão ouvindo aí, irmãos? Então, quando a autoridade me obriga a ir contra Deus, eu estou livre de obedecer. Mas quando não, então eu sou obrigado, eu estou sujeito às autoridades. Amém, irmão? Então corre e vê. Olha, você não sabe a alegria que nós estamos aqui. Nós compartilhamos no grupo lá, quase ninguém se alegrou. Ou se não se alegrou, não respondeu. Às vezes cada um tem seu jeito de se alegrar. Mas você não sabe o quanto que nós nos alegramos, né? Nós, que eu falo ali, o Conselho Fiscal se alegrou porque o nosso CNPJ saiu. Cara, que alegria, velho. Agora a gente pode terminar de resolver o negócio do bombeiro. Agora a gente pode. Agora nasceu, a criança foi registrada. Isso é maravilhoso para nós. Porque é terrível chegar alguém aqui e falar assim: cadê o alvará do bombeiro? O que nós vamos fazer? Ficar corado de vergonha. É isso que nós vamos fazer. Ou nós vamos falar: não, Deus não falou nada dessas coisas, não. Não, aqui é a casa de Deus. Bombeiro aqui é o anjo. Se pegar fogo aqui, irmão, não, o anjo, bombeiro, apaga o fogo aqui. Ai, ai. Jesus, ai Jesus, o Senhor é bom demais. Então, é isso, as nossas boas obras, o bom procedimento. Ou seja, que sejamos bons cidadãos, que andemos de acordo com a lei. Respira fundo. Lembra dos BO que você tem que resolver e ande de acordo com a lei, irmão. Seja um bom exemplo. Significa que eu posso ser cristão, então, debaixo de qualquer regime. E aí? Sim ou não? Sim. Democrático, totalitário, comunista. Eu posso ser cristão debaixo de qualquer um desses regimes, desde que eu sirva e obedeça ao Senhor. Viva para Ele. Porque é fácil ser crente aqui, irmão. E lá na China, em tantos outros lugares, Coreia do Norte e tantos outros. Mas é possível sim ser cristão em qualquer um desses regimes. O que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo: dá para ser cristão em qualquer regime. O que não dá para ser é anarquista. Não tem nenhum governo também.
aí não, aí já não dá, aí está bagunçado. Mas seja ele qual for, vamos nos submeter. Desde que não me obrigue a ir contra o meu Deus. Então aqui, gente. Aleluias. E por quê? Por causa do Senhor, Pedro fala. Por causa do Senhor. Então, meus irmãos, nada impede de lutar, de se posicionar, de ter posicionamentos políticos, né, em busca de melhorias e tudo mais. Mas nunca, obviamente, nunca uma anarquia. Não se sujeitar a nenhum tipo de governo. Pedro vai dizer, como livres, mas escravos de Cristo. Pedro disse isso porque havia grupos de pessoas que usavam a liberdade para, na verdade, praticar libertinagem. Diferente dos dias de hoje ou não? Troca aí, Patrick. Diferente dos dias de hoje ou não? Não. Por isso que é tão difícil, é desafiador você pregar sobre a graça. Porque as pessoas ouvem sobre a graça e sei lá, e automaticamente tem uns que acham, né, que essa pregação está dando aval para o outro. Ele não se encaixa, ele fala, não, isso aí vai fazer com que o outro peque e viva a vida do jeito que quiser. E tem aqueles que também vão dizer, cara, essa liberdade que Deus me deu, eu posso viver do jeito que eu quero. E aí Pedro está dizendo, não. Essa liberdade não pode ser pretexto para malícia, Pedro está falando. Não pode ser pretexto para maldade. Sabe, irmãos, hoje em dia, em nome do amor, né, que o Deus amor, a Bíblia vai dizer que Deus é amor. Mas hoje em dia tem um Deus que, né, um amor que virou Deus. E as pessoas, em nome desse amor, estão falando das diversas formas de bobagens em prol desse suposto amor. Cara, é terrível, é terrível. E aí a gente vê esses teólogos aí, cara, um monte de famoso falando asneira, falando que, não, eu não acho que Deus, você não tem que achar nada. Não, um Jesus homofóbico, um Jesus machista, eu não quero esse Jesus, nem eu. De onde você tirou esse Jesus aí? Infelizmente do mau testemunho. Mas não quer dizer que por causa do mau testemunho eu tenho que aceitar em nome do amor qualquer coisa. Em nome de um Deus bonzinho? Não, não existe. Deus é justo. E Ele está salvando ao invés de condenar. Você já está condenado sem Ele. Essa é a boa notícia do Evangelho, que Ele está te salvando. Condenado você já está, não precisa fazer nada. Nada, só viva. Pronto, seu destino já é a morte e o inferno. Está tranquilo, só segue o barco. Não precisa fazer nada. Mas em contrapartida, o Senhor está salvando. Então as pessoas são muito de dizer, né, agora mais do que nunca. Cada um está desenhando um Deus do jeito que quer. Como eu postei aí um vídeo aí da igreja Red, você viu lá o pastor falando, como Jesus Itaú, feito para você. É feito para você. O que você precisa, irmão? Que área da tua vida você precisa que Jesus passe o pano? Aí tá tranquilo. Você vai achar uma igreja que tem esse Jesus aí. Só procurar bem. Se não achar, fica com o da internet. E tá tudo certo. Então a gente vê aí um monte de não vou falar os nomes não, mas pessoas que viralizam, metidas a teólogos, a falar e a pensar o que acha que Deus é, como que Deus faria, como que Deus pensa, sem conhecer de verdade a palavra, sem conhecer de verdade o que Deus. Você não tem que adivinhar o que Deus pensa, Ele já deixou claro. Você só precisa conhecê-lo. Você
não precisa adivinhar o que Deus pensa. Você só precisa conhecê-lo. A vontade de Deus não é mística, não é um mistério. Já foi revelada, você só precisa conhecê-la. Amém, irmãos? Em outras palavras, não existe essa de liberdade absoluta que as pessoas tanto querem. Martim Lutero dizia: o homem é uma besta, ou montada por Deus ou montada pelo diabo. Mas não tem essa escolha de ser livre para si mesmo. Ou será escravo de um, ou será escravo do outro. Quem está aqui? Verso 17, está acabando meu tempo. Tratem todos com honra, ame os irmãos na fé, temam a Deus e honrem ao rei. 4 deveres que resume como o cristão deveria se comportar no meio do mundo, no meio da sociedade e no meio do Estado. Primeiro dever: trate todos com honra e respeito. Quem? Todos. Por isso que eu nunca fui a favor desse negócio, é o povo de Deus, no sentido de que o povo de Deus é só aquela comunidade. Não, nós somos, como que é que fala? Esqueci. Mas enfim, eu sempre falei isso aqui. Se a comunhão que você diz ter com a igreja de Cristo, essa comunhão se dá e se limita somente à sua comunidade, tem algo de errado. Não, deve ser, olha para mim, deve ser praticada, exercida, né? Entre os seus irmãos, mas também com todo aquele que é a igreja de Cristo, seja onde for. Sim ou não? E independente de ser cristão ou não, você deve respeito às pessoas. E também é possível amar, mas trate todos com respeito, independente de quem são. Pedro estava dizendo. Serve para nós ou não? Trate todos com respeito. Para ouvir. Quantas reuniões de famílias, irmão, a gente perdeu porque alguém disse para nós que aqueles tios e tias eram os escarnecedores, porque tinha uma cerveja na mesa, porque tocava pagode na reunião. E aí às vezes você está lá e está achando, cara, eu estou no meio dos escarnecedores. Sendo que escarnecedores é aqueles que têm conhecimento e zombam. Escarnecer é aquele que tem o conhecimento e zomba. Não é os que não têm o conhecimento. Então é ser luz onde precisa de luz. Tratem todos com respeito. Amem a comunhão dos irmãos e a fraternidade. Olha aqui para mim, irmãos. Defeito drástico de muitos. Não, eu preciso do Senhor e não da igreja. Porque a igreja que você está falando é uma instituição. A igreja que nós estamos pregando, a igreja que a Bíblia prega, é uma família espiritual, ao qual a comunhão é santa. E é ela que nós celebramos como partimos o pão, não só uma vez por mês, mas todas as vezes que nos sentamos à mesma mesa. Seja ela física, presencial, ou temos esse privilégio até de fazer online, virtual. Mas dá valor, ame a comunhão, ame os irmãos, ame a fraternidade. Pedro vai dizer, temam a Deus, e ele faz questão de diferenciar. Temam a Deus e respeitem o rei, porque a Deus é o temor. Mas respeitem o rei, respeitem a autoridade. Quem é o rei para nós hoje aqui, no caso? É os governos. Seja eles qual for. Quer você goste do Bolsonaro ou não. Quer você goste do próximo que possa entrar ou não. Respeite. É fácil? Não é. Mas a gente consegue. Terceira parte do que a gente vai falar. Pedro vai falar do nosso relacionamento como
empregados, como sendo servos. Não vou ler o versículo, nós já lemos, eu vou ganhar tempo aqui. Pedro fala assim, só põe o 18, Rafa. Servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês, com todo o temor, e não somente se for bom e cordial, mas também se for mal. A gente precisa entender esse contexto, porque era a situação que muitos irmãos estavam, esses servos ali, a palavra é mais como empregados domésticos, ok? Então, muitos cristãos estavam dentro desse contexto, servos, empregados domésticos, muitos estavam na condição de professor dos seus senhores, ali, dos filhos dos seus senhores, professores de várias matérias, pessoas, escravidão, né? Está falando de escravidão, eles eram realmente escravos, mas eram escravos por motivos às vezes por dívida, né? Não tinham como pagar, então se vendiam como escravos, às vezes por conquistas de território, então o povo conquistava, então passava a ser escravo, de diversas formas, mas muitos desses escravos eram instruídos e eles eram cristãos, e Pedro está dizendo, olha galera, não importa, sabe, mesmo aqueles que eram artistas, serviam nas áreas até do governo, mulheres que eram damas de companhia, cozinheiros, enfim, seja o seu senhor bom, cordial, né? Que era um padrão onde todo empregado queria ter um patrão, todo escravo queria ter um senhor assim. Tanto é que havia muitos senhores bons, déspota, né? É o déspota que, ainda que às vezes a gente usa de forma negativa, na sua origem tinha esse valor de senhor bom, cordial, que Pedro está dizendo. Esse senhor era tão bom que o escravo conseguia a sua liberdade e mesmo assim ficava trabalhando para esse senhor porque ele era muito bom. E Pedro está dizendo, ainda que seja esse cordial ou não, seja um perverso, seja um mau, né? Suportem. Pedro está dizendo que é grato a Deus, que Deus é grato, né? Quando alguém suporta com tristeza o sofrimento injusto, por motivos da consciência de Deus, e faz isso porque não quer dar mau testemunho, não quer ser um mau funcionário. Então ouve isso aqui, irmãos. No seu ambiente, muitos de nós somos empregados. Pedro está dizendo, olha, sejamos bons, independente do patrão, independente do ambiente que você trabalha, se submeta e seja um ótimo funcionário. Para quê? Para que assim você seja também um bom testemunho. Porque não tem glória nenhuma sofrer sendo culpado. Olha para mim, por favor. Pedro está dizendo, que glória tem você ser esbofeteado? Porque o contexto aqui era de pancada, era bem mais hostil. Que glória tem você estando errado sofrer? Pedro está dizendo, que glória tem nisso? Não, a glória, a gratidão e a graça de Deus, e Deus será glorificado que você, sendo inocente, sofra. Não se defenda. Porque o Senhor se agrada dos seus filhos e servos, que mesmo sofrendo, fazem o bem. Amém, irmãos? Por que Deus se agrada? Por que Deus se agrada? No verso 21 ele diz, porque para isso vocês foram chamados. Ei, agora que esvazia a igreja. Aleluia. Porque para isso vocês foram chamados. Eu coloquei aqui até aquele emojizinho assim, ó. E agora, irmão, você não foi chamado para conquistar seus sonhos. E agora? Vai ficar aí ainda? Você não foi chamado para ser próspero. Você não foi chamado para ter vitória em todas as coisas. Você não foi chamado para ter saúde o tempo todo. E aí? Você não foi chamado para derrubar os seus gigantes. Não.
Pedro está dizendo: fomos chamados para sofrer injustamente, e isso que glorifica a Deus. Eita, irmão, isso aqui é uma peneira. Eu acho que eu vou lá na outra igreja, que lá essa semana, por exemplo, está liberando sonhos lá. Tem outra igreja aí que está com uma campanha maravilhosa de vitória em todas as coisas. Tem um pastor aí que falou que esse ano, se eu crescer, eu não teria dificuldades. E eu estava lá, o cara falou isso. Então, meus irmãos, fica calmo, fica tranquilo, porque claro que isso não quer dizer que Deus não nos envia os seus refrigérios. Pode falar mesmo nessa hora. Que Deus não realiza um sonho, que daqui para ali, que Ele não dá vitória em causas que às vezes são perdidas, que cura enfermidades de forma milagrosa. Posso ouvir um amém? Que derruba assim alguns gigantes. A questão é, isso não é o centro, não fomos chamados para isso. Mas Ele é bom, Ele é misericordioso. A verdade é que a maioria de nós, e na maior parte do tempo, vai viver uma vida de provação, de aperto, de tribulação, seja física, mental e espiritual. Vou repetir, irmão. A verdade é que a maioria de nós, e na maior parte do tempo, vai viver uma vida de provação, de apertos, de tribulações físicas, mentais e espirituais. Essa que é a verdade. E desde o início Jesus deixou claro que a porta era estreita, que o caminho era apertado. Jesus não te enganou. Fala um amém aí, irmão. Olha para o seu irmão, fala: Jesus não te enganou. Fala, irmão, sei que você tem vergonha, mas fala: Jesus não te enganou. Então Pedro estabelece o padrão de Cristo, que sofreu por causa dos nossos pecados e não dos dele. Sofreu injustamente. Deixou o quê? O exemplo para que a gente seguisse. Que ser cristão é isso, seguir os passos dele, ao qual não reivindicou direito nenhum. Eu sempre falo isso. Pensa na pregação que não daria na hora da cruz. Pensa, cara. O mundo voltado para esse dia. E o que ele falou? Ele falou para João, para Maria, dizendo: ei, mulher, eis aí seu filho. Filho, eis aí sua mãe. A preocupação dele era quem ia continuar cuidando de Maria. Ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Tudo bem, só isso já é uma pregação. Mas pensa no discurso, irmão. Hoje, como o Hutz, né, falou na fogueira, dizendo: hoje vocês estão matando um ganso, mas daqui um tempo vocês não poderão matar o cisne. Uma coisa assim, né? De Lutero. Marcou. Pensa nas coisas que Jesus podia fazer e falar, mas ele não fez. O que é isso para nós? Exemplo. Por isso que nós chamamos, né, a partir do momento que entendemos, ao qual nos foi compartilhado, e chamamos essa comunidade de comunidade dos pelados. Pois assim o nosso Senhor foi crucificado, nu no madeiro, incapacitado de se defender, seja de cuspes, de pedradas, de acusações. Não reclamou, não falou: isso é injusto. O que é isso, irmãos? Exemplo. E também motivação. A lógica de Pedro então é que vivemos, como vamos viver então nesse mundo? Primeiro, que a gente viva de renúncias, de abster-se das paixões carnais, como peregrino, como forasteiro.
Estou caminhando para a minha pátria celestial. Então eu abro mão das paixões terrenas, carnais. Que devo manter o meu procedimento exemplar para que as pessoas, vendo as minhas boas obras, parem de falar mal do Evangelho. Que eu me sujeitando às autoridades constituídas, porque essa é a vontade de Deus. Mesmo eu sendo livre, vou usar essa minha liberdade para servir a Deus e me sujeitar aos outros e às autoridades, e não usar essa liberdade para fazer o mal. Sofrer como um cristão. Diga comigo, sofrer como um cristão. Esse é o tema da mensagem. Sofrer como um cristão. Que esse sofrimento aperfeiçoa a minha fé, como ele falou no primeiro capítulo. Até porque sem fé é impossível viver essa vida. É impossível viver dessa forma, Lucas, sem fé. Mas que esse sofrimento aperfeiçoa. Em outras palavras, Cristo morreu por mim, para que eu morresse para o pecado e que eu pudesse viver para a justiça. E no verso 25, o último, ele diz que nós éramos ovelhas desgarradas. Calvino diz que todos que não estão debaixo desse pastoreio do Cristo são como ovelhas num rumo de perdição, soltos pelo mundo. No caso éramos escravos de tudo e de todos. Mas agora eu tenho um Senhor que cuida de mim, que é bom para mim, que é o pastor e bispo da minha alma. É o Quírios. A Ele eu quero servir. Amém, irmãos? Sabe, eu sempre assisti vídeos que falavam da perseguição, tanto esses mais antigos como sobre a igreja na Nigéria, sabe, pessoas que são espancadas, enfim, pelo único fato e motivo de ser cristão. Nós entendemos que o contexto que Pedro escreveu essa carta era esse. Um pouco depois dessa carta, a perseguição aumentaria, Pedro seria morto, Paulo também, e os irmãos, e até o 3º século a coisa foi brutal. A questão é que ainda existe uma cruz, ainda tem uma jornada, a porta ainda é estreita, o lugar ainda é santo. Mas a nossa realidade era diferente. E isso, como eu disse, deve ser constrangedora para nós. Hoje estamos obedecendo às nossas paixões carnais por muito menos. Estamos nos revoltando e fazendo escândalo e gritando por muito menos. E eu me arrisco a dizer que hoje em dia parece até que algum grupo de evangélicos que estão colocando as pessoas nas arenas. Eu quero finalizar, irmão, dizendo o seguinte: se você ouviu tudo isso hoje e você diz assim, peraí, a minha situação não está boa, e a verdade é que eu estou passando por algo, mas eu tenho consciência do meu erro. Pedro está dizendo que é grato a Deus sofrer sendo inocente. Mas talvez você está ouvindo isso e você está dizendo, cara, na verdade eu sou culpada. Na verdade eu sei do meu erro.
E eu estou sentindo que a comunhão está afetada, eu estou sentindo que muita coisa está pesada, algumas coisas estão erradas, mas que na verdade são consequências e colheitas do meu erro. Do meu erro, eu estou apanhando, mas eu sou culpado. Então sim, isso não tem glória para Deus. Você só colher do que você plantou. Não tem glória para Deus. Mas talvez essa é a sua situação. Então o que você precisa fazer? O caminho para isso a primeira coisa é reconhecer que você está sofrendo e que o que você está colhendo é consequência do seu erro, de ninguém mais. Não tem mais ninguém culpado. Não tem mais ninguém responsável. Não, é sua responsabilidade. E a primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer isso. A segunda coisa é confessar. É se expor. É se arrepender. De verdade. E arrependimento é fazer restituição. Lembra-se? O que roubava não roube mais. Antes, agora dê dinheiro. Arrependimento sem restituição não é arrependimento. Eu tenho que não só não fazer mais o errado, agora eu tenho que fazer o certo. Então é se arrepender, confessar e fazer restituição, ou seja, reconciliar, pedir perdão, não só para Deus, como para as pessoas que você errou. E fazer a oração pedindo para Deus graça, não para Ele te livrar disso, porque não vai rolar. Ele não vai te livrar disso. Você tem que pedir: Deus, me dá graça para suportar, para permanecer, para prevalecer, para que no final disso eu seja como fogo, como ouro, provado pelo fogo e permaneça. Eu errei, e é isso que é maravilhoso do Senhor, irmão. Você errou, você é falho, você é indigno, mas Ele te ama, já te perdoou e a graça está disponível. Se você está sofrendo acusações, injúrias, e você é inocente, então fique feliz, bem-aventurado, porque isso glorifica a Deus. Não se preocupe em se defender, não se preocupe em gritar, não, isso glorifica a Deus. Mas se você está sofrendo por causa dos seus erros, por causa do que você plantou, corra, se arrependa, peça perdão, reconcilie-se e restitua, conserte. Eu quero finalizar com a frase, com uma parte de uma música que diz assim: eu estou confuso e joguei tudo para trás, mas no fundo eu sei que eu não tentei de tudo. Mas que bom poder ter uma chance a mais. Você tem uma chance a mais. Hoje, agora. Eu errei, eu falhei, mas que bom saber que eu tenho uma chance a mais. Amém, irmãos? Você pode ficar de pé, fechar seus olhos e fazer a oração ao qual você entende que você precisa fazer. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim.